Você quer comprar um imóvel nos Estados Unidos? Você já pensou sobre isso? Esse é como se fosse o real sonho americano? Pois olha, eu vou começar uma série falando exatamente sobre isso. Mas não sobre um ponto, mas sobre tudo que envolve a questão de investimento imobiliário. Eu falo muito sobre investimento em bolsa de valores, mas eu também sou licenciado, dentre as minhas licenças, para falar sobre investimento imobiliário. E eu tenho muitos clientes que têm esse interesse justamente para buscar diversificação, não somente em ações, mas também no imóvel físico propriamente. E aqui vem um ponto bem interessante. Não é só a questão do investidor que quer comprar para de repente alugar ou comprar para reformar e daí revender. Não, é a pessoa que de repente quer comprar para morar no seu imóvel. Ou seja, é o primeiro imóvel, de repente uma troca de imóvel, porque independente de como seja, sempre eu falo que a estratégia é a mesma de investidor. Isso, você tem que ter essa mentalidade. Por isso que todas as vezes que eu vou falar sobre, me pergunto, seja uma pessoa que está querendo comprar para morar ou de repente um grande investidor, o objetivo sempre é ter uma mentalidade de investidor para não cair justamente naqueles pontos que vai de repente tomar suas energias e fazer com que você seja envolvido por emoções talvez. Só que existe muita coisa para a gente conversar e é exatamente sobre isso que eu vou falar. Seja sobre você querer comprar para morar, seja compra para investir, tanto faz. Eu vou tratar sobre todos os aspectos e sobre seja compra à vista, seja compra financiada, a questão da documentação, o que pode, o que não pode, quais os riscos que tem, quais as facilidades que existem. Então me acompanha, esse só é o primeiro vídeo dessa série e a gente vai estar falando todas as semanas sobre vários detalhes. Então, para começar, claro, se você não me conhece, meu nome é Eduardo e aqui nesse canal eu trago um conteúdo para te ajudar com as tuas finanças a investir nos Estados Unidos, seja no mercado imobiliário, tanto quanto em bolsas de valores. Se esse é um tema, ou temas na verdade, que te interessa, já se inscreve aqui no canal e também ativa o sininho para você não ficar sem ver ou sem receber nenhum dos nossos conteúdos. Olha só, o projeto da compra de uma casa eu sei que deve ser algo muito bem planejado e nunca feito às pressas, na correria ou de qualquer jeito. Isso porque envolve etapas muito bem definidas e se você negligencia os detalhes, isso pode custar literalmente muitos milhares de dólares para você. Por isso que uma experiência de compra de uma casa, no caso, ou de um apartamento, ou de um investimento, seja lá o que você quer, para ser de uma maneira bem sucedida, ela tem tudo a ver com acertar os detalhes do início ao fim. Mas entre o início ao fim, existe um meio ali recheado de detalhes. E eu sei exatamente do que eu estou falando. Então, veja que não importa quando você planeja comprar, mas existem pontos extremamente importantes que você deve levar em conta. Isso porque, em média, o processo de compra de uma casa leva cerca de 6 meses. E eu falo em média porque todas as pessoas que eu assessoro nesse tipo de investimento leva de 4 a 5 meses só para preparar a documentação e encontrar um imóvel que se adequa às suas possibilidades e gostos, e mais em torno de 30 a 45 dias adicionais para o trâmite daquela documentação quando a gente está considerando a compra utilizando de repente empréstimos bancários ou mortgage. Já nos casos de investimentos em dinheiro, ou seja, à vista, o prazo se resume à escolha do bem, a inspeção do imóvel e o tempo ali da tramitação dos documentos. Mas é claro, o cronograma pode variar amplamente com base em fatores como a época do ano, suas necessidades de financiamento, o tipo de casa que você está procurando e o mercado local, de repente, como ele está se apresentando para você naquele momento. Em geral, a compra de uma casa é a maior movimentação financeira da maioria das pessoas e tem que ser vista como um investimento, independente como você está enxergando isso, se é para tua moradia ou se de repente para você ganhar dinheiro com a operação. Mas assim, se você fizer dessa maneira, você vai evitar erros por deixar justamente suas emoções, de repente, nesse momento, dominarem as suas decisões. Então, é por isso que meu trabalho sempre é trazer a razão às pessoas. É isso mesmo, evidenciando que elas então precisam, nesse caso, prestar muita atenção e reservar um tempo para tomar as decisões com calma, baseados no máximo de informações úteis que elas possam de repente ter à disposição delas. Mas sempre o começo de uma boa compra está em, claro, avaliar a situação financeira de quem pretende investir no setor imobiliário. E isso não tem a ver em pensar como se fosse comprar, reformar e vender um imóvel somente.
ou comprar porque o preço está interessante e de repente vai te gerar lucros em uma venda já na sequência, talvez. Eu estou falando de compra em casa para morar também. Mas quando você usa os conceitos de investidores que eu sempre estou passando para escolher e comprar esse imóvel, você vai fazer então do jeito certo, seguindo de modo lógico uma sequência bem ordenada de pontos que não devem ser nunca negligenciados. Mas infelizmente eu vejo que a maioria das pessoas deixa de lado esses pontos que eu vou estar falando, algum detalhe, alguma situação, alguma nuance dentro deles e depois simplesmente não sabem o que fazer quando no futuro descobrem que ou a compra não valeu a pena porque o imóvel estava em uma área ruim de repente, ou porque tinha problemas que exigiram reformas que, claro, levaram embora as economias das pessoas. O que, no caso, a responsabilidade das prestações assumidas, eles vão perceber que podem se somar a esses gastos, podem se tornar, então, pesadas demais quando a gente pensa que é um investimento, na maioria das vezes, para longo prazo, ou seja, 10, 15, 20, 30 anos. Pense que, de um lado, sair do aluguel pode parecer um sonho. Agora, uma coisa é fato, né? Se livrar de um erro de compra de um imóvel financiado pode ser um pesadelo quase ainda maior, interminável muitas vezes, e com consequências devastadoras para o teu crédito, para as tuas finanças e, claro, para a tua vida pessoal também. Por isso que, se você não quer passar por isso, fica comigo até o fim desse vídeo, que o que eu vou te mostrar vai evitar erros e custos desnecessários, onde você vai, na verdade, ganhar conhecimento e dinheiro por não se permitir, no caso, tomar decisões erradas, já que vai saber o que é certo fazer, evitando perder muito nesse processo, nessa caminhada do tão sonhado processo de compra do teu imóvel. Para isso, eu dividi a explicação de hoje em 3 grandes blocos. E para começar, vamos ao primeiro no processo de compra. Qual que é? Básico. Preparar as suas finanças. Observe que aqui é preciso que você controle suas finanças com firmeza. Por isso que, como pontapé inicial, já respondo o seguinte: qual é a tua renda bruta? O que você gasta a cada mês? Outra questão, você tem dívidas de cartão de crédito? Quanto você tem de economia? Isso é muito importante você ter em mente cada uma dessas perguntas e, acima de tudo, as respostas delas. Porque daqui já é possível, então, a gente determinar, primeiro, se está no caminho certo para comprar a tua casa, o teu apartamento, o teu investimento, então, ou se está meio que se distanciando do seu objetivo justamente pelo teu descontrole financeiro, de repente. Mas isso não... vou ficar desesperado. Não fica desesperado nem desesperado. A ideia justamente aqui é te passar informação para a gente poder ajustar o teu planejamento. Talvez, de repente, você possa pensar, então desse jeito eu não vou poder comprar. Não pense assim. Todo mundo pode. Acredite, já vi pessoas que você olharia as finanças e dizer, esse aqui nem na próxima geração, nem se nascer de novo consegue. Mas consegue, porque tudo é uma questão de planejamento. Então perceba que é preciso sempre se organizar, reduzindo então teus gastos no cartão para no máximo 30% do limite que ele tem, sendo que o ideal, na verdade, seria 20%. E jamais deixe de pagar o cartão, porque isso vai destruir tua pontuação de crédito aqui nos Estados Unidos. E tenha em mente que o agente financeiro que vai te emprestar o dinheiro, então, ele gosta de ver que quem vai tomar o dinheiro dele emprestado para comprar a casa ou apartamento, seja lá o que for, tem um bom planejamento financeiro, porque isso vai mostrar para ele que, obviamente, você é uma pessoa segura para ele investir e, claro, isso é um negócio, ele quer lucrar também. Para isso, então, ele vai pedir extratos que você vai ter que comprovar neles pelo menos 6 meses de economia para cobrir o valor da tua prestação. Isso demonstra a tua habilidade em fazer uma boa gestão das tuas finanças. E aqui também você já está pensando, vou pôr lá, vou pegar e vou colocar um valor total de 6 meses. Olha só, não adianta colocar dinheiro todo de uma vez na conta e apresentar o extrato. É necessário que esses valores sejam condizentes com seus ganhos e apareçam na tua conta de acordo com os seus recebimentos. Até porque muitas vezes eles pedem explicações sobre a origem dos depósitos e é o momento onde a gente explica e justifica, mostrando justamente o caminho do dinheiro que veio de uma fonte de renda ligada a quem de repente está querendo tomar o empréstimo, né? No caso você, e foi devidamente guardada para a segurança do comprador do imóvel, no caso você também, dentro de um planejamento.
o que mostra, o que revela justamente o teu compromisso com o cuidado com as finanças, o que vai dar maior credibilidade a você na hora da aplicação, vai ser vista com outros olhos. Além disso, veja que a instituição que vai te emprestar o dinheiro vai levar em conta uma relação chamada a tua dívida em relação à tua renda, justamente a tua dívida dividida pela tua renda, esse é o caso. E aqui a gente chama de índice de endividamento, ou seja, DTI ou Debt to Income Ratio, que é uma porcentagem que informa aos credores quanto dinheiro você gasta em comparação com a renda familiar. E nesse caso é importante você estar em mente que é justamente, você vai mostrar através desse DTI a tua capacidade, olha, primeiro de quanto você ganha em relação ao quanto você vai gastar justamente depois que você tiver esse imóvel propriamente com você, ou seja, já levando em conta uma previsão do valor da sua prestação, bem como o que você já gasta hoje, porque isso vai revelar se, de repente, né, nesse caso, se a soma de todos os pagamentos mensais da tua dívida, se você dividir pela sua renda bruta, por exemplo, você vai comprometer muito da sua renda a ponto, de repente, de você ficar inadimplente. Então, ele representa o percentual de quanto você gasta com pagamentos mensais de dívidas, incluindo o total das despesas mensais com moradia e despesas com dívida em relação à sua renda mensal. O que, em resumo, né, é a relação dívida-rendimento de uma hipoteca, determinando quanto da tua renda bruta você pode gastar no pagamento mensal da tua hipoteca, que revela, claro, o valor do empréstimo que você pode pagar. Os credores eles vão verificar se você pode arcar com o pagamento da hipoteca em outras despesas relacionadas à habitação também, além de todas as suas outras obrigações de empréstimo, para que eles então limitem quanto da tua renda você pode gastar no pagamento total da tua dívida. Normalmente aplicam um índice máximo de endividamento de 43% a 50%, dependendo do credor, ou então do programa de empréstimo e também tem outros fatores de qualificação do tomador de empréstimo, que leva em conta a sua pontuação de crédito, valor que vai dar, por exemplo, de entrada e quais as suas reservas. Por isso que eu falei da importância de demonstrar a tua capacidade de administrar e economizar justamente na hora de fazer a tua aplicação. Veja que tudo isso nada mais é que essa ideia da tua organização financeira. Quando você mostra isso, faz toda a diferença na hora de você conseguir um valor de crédito e, claro, uma boa taxa. Claro que quanto maior essa relação dívida e receita usada pelo credor, maior também será o valor da hipoteca que você pode pagar, mas também maior é o risco, porque a despesa da dívida aumenta e, claro, seu colchão financeiro de repente pode se tornar menor. Para você se qualificar para um DTI mais alto, acima de 45%, você geralmente precisa fazer um pagamento mais alto de entrada, ou seja, acima de 20%, além de atender um requisito de pontuação de crédito mínimo de 700 e ainda ter reservas financeiras significativas, ou seja, 6 ou até 12 meses, ou de repente mais no caso. E eu estou falando daquela reserva financeira referente ao ano, quanto você está provisionando naquele ano. Aqui fica óbvio que o credor vai examinar cuidadosamente suas finanças, sua vida financeira, para determinar se vai te emprestar o dinheiro. E de tudo que eu te falei até agora, em resumo, vai ser importante a sua verificação de crédito, comprovação de renda, economias e, claro, hábitos de consumo. Por isso, já prepare as suas declarações de impostos, W2, Pay Stubs, ou de repente outras formas de como você pode documentar a tua renda se for de repente autônomo ou trabalhador contratado. Além de que, claro, os credores também pedem pelo menos 2 meses de extratos da tua conta corrente ou de poupança. E no caso de você usar dinheiro recebido como presente de alguém para dar a entrada inicial, a documentação dessa fonte também pode ser necessária. Isso tudo vai ser necessário para 2 momentos, sendo o primeiro para você conseguir uma carta onde eles vão determinar o valor que podem te emprestar, e daí quando você estiver pronto para fazer as ofertas, sua carta de pré-aprovação diz aos corretores e vendedores que você leva a sério a compra de uma casa, sendo que muitos corretores sequer vão lhe mostrar o imóvel sem que você tenha essa carta. Isso porque pode ser uma perda de tempo para eles, porque dependendo de onde você procura imóveis para comprar, a movimentação imobiliária pode estar muito aquecida.
assim, claro, né, você mostrar um imóvel para alguém que sequer sabe se tem condições para obter um financiamento, pode não dar em nada, já que a dinâmica da compra e venda de imóveis em determinadas áreas é muito rápida. E no tempo de você, de repente, gostar de um imóvel até obter a carta do seu agente financeiro, pode ser que outro comprador já fez oferta e já assinou o contrato de repente. E você perdeu o negócio. E a pessoa, de repente, que mostrou o imóvel para você, perdeu tempo também. Por isso que a carta de pré-aprovação, ou pré-approval, te economiza tempo e dá uma vantagem sobre outros compradores de casas que ainda não têm essa carta ou essa prova que estão financeiramente prontos para comprar, como você já vai ter. Olha, a pré-aprovação não afeta a tua pontuação de crédito, mas veja que a pré-aprovação de uma hipoteca ela dura somente 90 dias devido à regulamentação do setor, tá? Mas, olha, eu disse que haviam 2 momentos. Agora, esse é o segundo momento que eu vou falar para você. E é justamente parte do caminho para a tua compra, porque ele mostra que você já percorreu a primeira etapa, a tua preparação financeira, e obviamente você então já está qualificado, já está qualificada para ter esse pré-approval, não é? Então, uma vez que o agente financeiro já tem a tua documentação e já aprovou X valor para o teu empréstimo, agora, então, é a hora de você juntar a documentação referente ao imóvel e passar para a próxima fase. Eu trouxe informação até aqui buscando moldar as tuas finanças e adequar a sua realidade ao cenário ideal que os bancos e agentes financeiros buscam em uma pessoa que aplica para um mortgage, no caso, para um financiamento. Mas uma vez que você já tem essa pré-aprovação na mão, esse é o momento onde você já tem as bases do que você pode comprar. Por isso é o momento de seguir atrás agora, então, do imóvel ideal, segundo as suas possibilidades. Então, o segundo ponto é: cuide do seu emocional. É isso mesmo. Mas faz sentido? Eu preciso disso também? Olha, eu diria que é uma das partes, assim, essenciais. Eu sei que você pode estar animada, nervoso, nervosa, estressado, talvez até um pouco triste de repente, quando o assunto é comprar uma casa. Porque mesmo que tenha planejado, todos esses sentimentos eles são totalmente normais. Por isso que identificar e compreender as emoções que você pode sentir ao comprar uma casa vai ajudar você a administrar e enfrentar suas possíveis reações, buscando então decisões mais inteligentes ao invés de somente impulsivas. Tome muito cuidado com isso. É claro que muitas vezes foi a emoção que impulsionou seu desejo de comprar uma casa, seja porque se sente de repente frustrado ou frustrada com o teu espaço atual ou animada com a oportunidade de experimentar a vida em um lugar diferente. Mas em linhas gerais, você pode estar cansado de alugar e não ver seu dinheiro de repente render nada. Pode ser o teu caso, não é? Olha só, isso porque teu dinheiro, nesse caso, ele não está sendo usado para construir um futuro para você. E claro, né, o aluguel não te ajuda em nada a aumentar teu patrimônio. Mas é importante lembrar que ter uma casa quase sempre é mais caro do que alugar, porque você assumiu uma dívida já de longo prazo. E nesse caso, mesmo se o pagamento mensal da hipoteca for inferior ao seu aluguel, você tem que levar em conta as despesas totais dessa propriedade no ano e que devem ser sempre ponderadas na hora de fazer a conta. Além do fato que é uma obrigação, né? Então, como eu falei, de longo prazo e não apenas de alguns meses. Mas cabe observar também que você pode estar animada com uma nova oportunidade de investimento, talvez seja o teu caso. E você sabe que há uma casa com um preço baixo no mercado. E pode se sentir de repente animado para mergulhar nesse investimento. Mas aqui você deve sempre se lembrar de fazer uma pesquisa completa antes de fazer um movimento tão grande financeiro na tua vida. E isso envolve ver os motivos do preço abaixo do mercado, por exemplo. A localização, a estrutura interna desse imóvel, a estrutura externa do imóvel, claro, né? E os documentos que estão envolvendo essa negociação. E mais ainda, se o seu objetivo então agora for construir um espaço para a tua família, daí deve considerar tudo o que eu falei antes e ainda ter em mente uma região escolar melhor, porque de repente você está planejando começar a fazer com que a família cresça, ou de repente você já tem filhos em idade de escola, ou as vias disso acontecer, não é? E além disso, é claro que você de repente quer comprar uma casa em uma cidade diferente para ter uma nova oportunidade de carreira, pode ser isso também. E eu te falei tudo isso porque, na verdade, não importa porque você quer comprar uma casa. Você pode querer abraçar a alegria de construir um futuro e um espaço para a tua família, para você ou, de repente, para lucrar com o negócio.
Tudo isso está, na verdade, impregnado de emoções. E se você não tomar cuidado, corre o risco de tomar decisões emocionais e tentar justificar de maneira racional. É isso mesmo. Mas lembre que, independente de qual seja o motivo que te move no sentido de comprar um imóvel, você precisa fazer sua lição de casa antes de seguir para um empréstimo hipotecário de décadas. Seja racional e ouça quem tem experiência em negócios ou investimentos e, acima de tudo, experiência de vida. Esteja atento aos sinais de alerta e nunca se mova no caso de dúvidas ou situações obscuras. Melhor sempre é deixar passar um suposto bom negócio do que se envolver em uma péssima compra e ter que pagar por isso por grande parte da tua vida. Pense nisso. Por isso, antes de compra, responda o seguinte para você mesmo, tá? Eu estou pronto para me comprometer com essa área, por exemplo, esse local onde esse imóvel está? Eu estou pronto para um novo estilo de vida, de repente, levando em conta esse novo imóvel, essa situação que eu vou assumir? Ou eu estou pronto para gastar ainda mais do meu salário, por exemplo, ou dos meus ganhos? Se você perceber que você não está seguro com essas respostas, se acalme e espere a emoção passar e decida então se daí, nesse caso, você segue em frente ou se de repente não desiste do negócio, porque no caso você nem oferta fez ainda. Agora é claro, uma vez que você está certo do que você vai fazer, aqui é hora de fechar o negócio. Para isso vai ser preciso levar em conta então agora o terceiro ponto. Só que antes de seguir, eu queria saber se de repente esse vídeo está ajudando você de alguma forma, se você podia me ajudar. Dá um like nesse vídeo e também enviar para mais alguém que possa se beneficiar desse conteúdo. Não vai te custar nada isso, mas vai me ajudar muito a divulgar mais o canal e todo esse conteúdo. Então agora vamos falar do terceiro ponto. Prepare-se para a burocracia. Isso geralmente assusta muitas pessoas, que é o momento de convicção da compra. É quando você decide fazer uma oferta por uma casa. E para isso deve enviar uma carta de oferta por escrito que vai incluir detalhes sobre você, como o seu nome, o endereço atual, o preço que você está disposto a pagar por essa casa e muito mais. E também inclui, claro, um prazo para o vendedor responder à tua oferta. A maioria das ofertas também inclui um depósito em dinheiro para demonstrar que é sério o teu interesse. E esse valor pode ser de 1 a 2% do preço de compra. E vai servir, claro, já para pagamento da entrada e para os custos do fechamento, da conclusão. No caso, é que é importante você entender que essa conclusão é o momento que vai ser processado toda a documentação e onde vai ser assinado os documentos, ou no caso, toda a papelada que envolve a compra e a transferência do bem. Claro que se você concordar com a venda da casa, e depois você cancelar, ou seja, você fez a proposta e de repente a pessoa do outro lado, ok, eu aceito a proposta, e você não, quer saber, eu quero desistir. Normalmente você vai perder esse depósito. Então tome cuidado. Aqui veja que o vendedor pode responder então de 3 maneiras quando você faz uma proposta. Ou ele aceita a oferta, nesse caso, e está tudo certo, o negócio daí para frente segue, e você pode ir para outra etapa, ou ele pode rejeitar a oferta de repente. Se o vendedor rejeitar a sua oferta, e nesse caso você pode querer enviar uma outra oferta ou mudar para outra casa, aqui é importante, sem a perda, obviamente, do sinal. Não foi sua culpa. Agora, de repente, ele pode apresentar uma contra-oferta. O vendedor também, nesse caso, pode voltar com essa outra ideia para você, onde ele pode alterar o preço de compra e, de repente, os termos de venda. E você pode aceitar a contra-oferta ou você pode rejeitar. Então, também nesse caso, você também não se compromete, e obviamente, com a perda do teu sinal, porque foram restrições ou condições colocadas depois e, claro, volta para você a possibilidade de aceitar ou não essa contra-oferta. Então tenha em mente uma coisa, que as negociações elas podem continuar por algum tempo após o envio da tua oferta. Por isso é importante você deixar seu corretor de imóveis ajudar nesse gerenciamento das negociações. E não tenha medo de desistir se você não conseguir chegar de repente a um acordo. Sendo que depois que você e o vendedor concordarem com uma oferta, é hora de passar para avaliação e inspeção do imóvel. Aqui é importante não deixar passar o fato de que nada é melhor que um profissional habilitado para chegar diante desse imóvel teu e checar tudo que tem a ver com esse imóvel, todos os detalhes, para que você não tenha surpresas indesejáveis após essa compra. Então não encare essa fase como gasto, mas como parte de um investimento que vai te livrar de possíveis dores de cabeça. Tudo isso que eu te falei
faz parte do terceiro ponto nesse processo de compra de um imóvel, sendo que nenhuma dessas partes que eu falei para você devem ser tratadas com descaso, viu? Priorize cada uma delas e isso vai te economizar dinheiro e tempo de lamentação no caso de deixar de lado essas dicas e passar muito tempo pensando o que poderia ter feito para evitar os problemas, já que o que eu falei serve justamente para te ajudar nessa caminhada rumo, claro, à tão sonhada casa própria. Ó, eu tenho bastante coisa ainda para te falar e eu vou tratar em outros vídeos sobre o tema que nem eu te falei nessa série que começa a partir desse vídeo. Mas aproveita, me fale aqui nos comentários o que você mais gostaria de saber nesse processo de compra de uma casa aqui nos Estados Unidos. Isso, de repente, pode ser assunto num próximo vídeo. Aproveita também, dá um like no vídeo e compartilha com mais alguém. Obrigado pelo teu tempo e até o próximo vídeo.